Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui hoje. Se eu falar nesse volume, está todo mundo me escutando? Está tudo bem? Ok. A gente começa hoje o ciclo Lusofonias, que é dedicado à canção renascentista portuguesa. Antes de dar início, eu queria agradecer muito, de coração, à instituição Maria Antônia, a Sandra, que está aqui, ao Lira, ao Roberto, ao José, a toda a equipe que foi muito cuidadosa, que foi um trajeto longo. A gente começou isso desde novembro do ano passado. Então, que legal que deu certo, que vocês permitiram, confiaram, todo cuidado. Obrigado por me aguentar o ano todo também. Acho que vai ser muito bacana. E eu vou levar isso agora, acho que não tem problema se eu trouxer também um pouco do lado pessoal. Isso foi um sonho da minha juventude, que só foi possível concretizar também com a Júlia e com a Fernanda. Então, nós três, a gente levantou junto esse ciclo agora, que a gente vai apresentar. E foi entrando em contato com a música renascentista, que é uma música que a gente não está habituado. Aqui em São Paulo, quando a gente estuda música antiga, a gente vai até o século XVII, se vê muito pouco do século XVI e muito menos ainda do século V, ou quase nada. E a gente entrou em contato então com as partituras. Eu entrei como cancioneiro de aulas, assim, por acaso. E é uma partitura que, no primeiro momento, quando você bate o olho, você não entende o que é aquilo, porque as vozes não estão empilhadas em grade, que nem a gente está habituado hoje em dia na notação moderna. Então você só consegue decodificar esse manuscrito ou tocando ou transcrevendo. E toda a música do Renascimento é escrita por partes separadas. Não existe isso de grade. Curiosamente, e depois eu vim elaborar esse raciocínio depois, eles compunham em partes separadas, não tem nenhum esboço deles compondo em grade. Então esses mestres de música, eles conseguiam memorizar cada voz, 3, 4, 5, 6 vozes, e escrever separadamente, mesmo sem saber, sem olhar, né? É uma coisa visual, sem olhar a sincronia das vozes. E isso com uma grande maestria, sem ter paralelismo de consonâncias proibidas, como oitavas e quintas. Então era tudo um pouco na memória, tinha esse serviço da memória. Isso me pareceu fascinante na época e logo em 6 meses a gente levantou uma dúzia de canções do Elvas, experimentando aquilo. Eu transcrevi ainda na mão, não tinha nem programa. E foi um encantamento, um apaixonamento de tanta beleza de música e de poesia. Acho que isso faz agora uns 12 anos, talvez. E aqui estamos. O concerto de hoje é como um preâmbulo desse ciclo. Ele não é nem do século XVI, a gente dedica o ciclo ao século XVI, ao século dourado de Portugal. E ele também não é português, ele é espanhol. Então a gente está agora no século XV com um compositor chamado Juan Cornado. Ele também não desenvolveu a carreira dele, principalmente na Espanha. Ele foi para a Espanha já na idade madura. Ele desenvolveu a carreira dele em Nápoles. Por que a gente pegou um compositor espanhol ativo em Nápoles para abrir um ciclo do século XVI português? Bom, a gente desconhece muito a música portuguesa hoje em dia. Acho que tem muito ainda por ser descoberto, mas até onde chegou até mim, o Cornago foi um precursor da canção polifônica da Península Ibérica. Então existe esse estilo dominante na Europa, que é a escola franco-flamenga, com uma escrita polifônica muito refinada, muito desenvolvida, que começou com a geração de Dufay e Banchoet. E Cornago, estando em Nápoles, já assim mais centralizado na Europa, ele compôs canções orientando-se pela escola franco-flamenga. A genialidade dele foi verter as canções que eram escritas sempre em francês. Na Alemanha se escrevia canções em francês, na Itália se escrevia canções em francês. Então era a língua culta da época. Ele escreveu em espanhol, talvez por uma predileção da corte, do rei,
A gente não sabe muito bem, mas ele pegou essa canção e começou a escrever em espanhol. Quando ele retorna para a Espanha, ele leva toda essa bagagem com ele. Então, a gente não conhece o que se praticava muito nesse gênero da canção palaciana no século XV, na Península Ibérica como um todo, em Portugal e Espanha. Mas a gente sabe que ele tem esse estilo da escola flamenga que foi levado para alguns compositores. É aqui que a gente está, no Pan Cornago, levando a polifonia para Portugal. Alguns de vocês receberam traduções. A gente começa com Non gusto de Malestrade. Isso é uma coisa que a gente chama de caso única. Ela só está anotada em um manuscrito, que é o manuscrito que guarda a maior quantidade de obras de Cornago. Esse manuscrito é o Codex Monte Cassino. E a poesia dela está incompleta. Existem as formas fixas ibéricas, que trabalham com uma estrutura fixa de poesia, de refrão e estrofes. E aqui a gente só tem a presença de um refrão e meia estrofe, praticamente. Mas a gente resolveu fazer a performance da mesma forma. Eu queria apresentar a Yara, que é a presença fundamental nesse concerto, viola da gamba tenor. A Yara morreu ano passado aqui na Maria Antônia, um programa sobre canções do século XV, e o entendimento dela sobre essas linhas, esse repertório é incrível e fundamental para a gente conseguir fazer esse concerto hoje. Não faz chorar. Agora, a gente conhece tão pouco música portuguesa, tão pouco. Acho que quando você fala de música antiga, a gente tem nomes como Vivaldi, Bach, Handel em mente, mas não sei se vem algum compositor português na cabeça. Acho que não. É estranho, né? Acho isso muito estranho. Então, teria, por exemplo, Pedro de Escobar, um dos mais famosos,
Eliodoro de Paiva, Pedro de Cristo, Duarte Lobo. Eu acho que não existe espaço na cena cultural hoje em dia para esses compositores. De certa maneira, talvez não exista interesse. E a gente precisa fomentar esse interesse, né? Voltar a ter essa escuta ativa pelos compositores portugueses do Renascimento. A gente toca agora Gentil Dama, non cegana, é uma canção que está anotada no Cancioneiro de Palácio, é uma canção da maturidade de Cornado. Agora, essas canções, elas eram usadas para entretenimento muito, a gente imagina. Porque tocar por partes separadas, de maneira que você visualmente não acompanha o que os outros estão tocando, é uma grande aventura. A gente não sabe muito bem se vai chegar junto no final. E a gente tenta viver essa prática e, de fato, é muito confuso. Eles usam muita síncopa o tempo todo e a gente não tem essa entidade harmônica do acorde, do baixo. Então, muitas vezes, a gente flutua. E pode ser incrivelmente divertido, as surpresas do caminho da música, né? Posso falar? Que é muito diferente da nossa experiência. A gente tem uma experiência musical de ver a grade de todas as linhas e é um controle, é uma sobreposição do visual sobre o auditivo, né? E para eles o auditivo, a memória auditiva era muito melhor do que a nossa, porque a gente precisa ver o que o outro está tocando, né? Então também é uma experiência de aprendizado, de aprender a escutar as outras pessoas e de criar memórias auditivas com as linhas que eles estão tocando, né? E confiar nelas, né? E isso, com o tempo, faz a gente estar mais junto, a gente ter uma melhor afinação, né? É uma experiência que é fora do nosso mundo, né? Uma outra mentalidade, mas que vale muito a pena, assim. Eu sou grande defensora de tocar em partes separadas. A canção que segue deve ter sido, meu palpite, a canção mais famosa dele em vida. Ela foi copiada em 6 manuscritos diferentes, então na época não tinha impressão ainda. Sendo copiada em 6 manuscritos é bastante coisa. São manuscritos que estão na Espanha, na Itália e na França, que foram de fato difusos.
E essa música também foi motivo, no Canto dos Filhos, para uma missa, um ciclo de missa. Deve ter sido muito querida. Uma das poesias mais bonitas, ela foi impressa depois por algumas gerações, e um dos principais livros que contém essa poesia é O Espelho dos Enamorados. Foi lindo, é uma coletânea de canções, um cancioneiro poético. Eu preciso afinar. Quero Mi bemol.
O nome me deixou muito curioso, Juan de Cornago. Ele não é conhecido, não sei se alguém já tinha ouvido falar. Ele é muito pouco conhecido e muito pouco gravado também. Algumas dessas canções são inéditas. E por conta disso, eu me perguntei se era um bom compositor. E desde começou a estudar e tem muito pouco que se escreveu sobre ele também. E daí pensei, bom, é um compositor menor, é um compositor que talvez não vale a pena ser redescoberto. Só que, para minha surpresa, ele ganhava um salário muito alto, um dos melhores salários de sua geração. Ele ganhava mais que Josquin, mais que Agrícola, mais que Ockeghem. Ele era extremamente bem remunerado por longos 20 anos. Então ele ficou empregado em Nápoles por 20 anos, sob a coroa aragonesa do rei Afonso o Magnânimo. Eu falei, nossa, quem é esse homem? Como que ele ganhava tanto e hoje em dia não se sabe nada dele? E a gente veio conhecer as canções fazem 6 meses agora. Então ficou essa dúvida até de começar o processo de ensaio, de fato. Acho que de fato era um compositor muito bom. É a minha conclusão. Queria convidar o Léo Kocianski. Essa talvez seja a canção mais antiga do período renascentista ibérico, porque ela não é uma canção. Ela foi composta enquanto um moteto sacro. Ela é uma obra sacra, a 3 vozes, e aí ela recebeu um tratamento de uma contrafactum. Tiraram um texto sacro e colocaram um texto profano. Talvez seja aí que foi a invenção de fazer canções com texto em espanhol. O poeta era um poeta já conhecido na época da corte napolitana, é o Pedro Torrellas, e ele é um conhecido misógino. Ele escreveu um livro chamado Maldizer de Mulheres, que ele foi muito criticado depois por conta disso também. Mas essa canção ela tem uma coisa meio cômica, que fala que erra com pouco saber aquele que acredita na constância da mulher. Se o amado se ausenta por 2 ou 3 dias, ela pode até permanecer constante, não mais do que isso. E 2 ou 3 dias se ele mandar cartas, senão... Então, esse é o erra com pouco saber. Eu preciso voltar minhas notas.
é curioso que o texto foi escrito não na voz de topo, que nem a gente viu até agora, que é o normal, a voz mais aguda recebe o texto, mas aqui é a voz do recheio, a voz do meio. Y era con poco sabe quien confiesa tal creencia que firmeza Agora, a gente não sabe ao certo se Cornago encontrou Ockeghem, mas a música de Cornago encontrou Ockeghem. A gente sabe que a próxima canção que a gente vai fazer é uma parceria dos dois. Ockeghem pegou essa canção que é a Knibida, de Cornago, e retrabalhou com contraponto. A 4 vozes agora, não mais a 3, como a original. É um texto de Suero da Ribeira muito encantador, muito intenso. Eu não sei como chega em vocês essa afetividade. Existe um preconceito com música renascentista que ela não expressa muitos afetos, ela não é muito eloquente. Mas, na minha opinião, ela é bastante eloquente. Depois eu queria saber de vocês como que chega a música até aí.
Fernanda Ribeiro. A canção que está aí também é um caso único do Codex Monte Cassino, com poesia incompleta. Nessa altura, eu queria, voltando para aquela discussão das partes separadas, da falta de verticalidade, tem uma imagem que eu gosto muito para descrever esse fenômeno, que é um tecido de tear. É que a gente tem várias melodias, 3 ou 4 aqui no caso, mas às vezes são mais, dependendo do repertório, formando só um tecido. Eles caminham juntos, mas eles não estão amarrados juntos. É mais ou menos isso. E a harmonia, que mais tarde, no século XVII, com uma camerata fiorentina vai virar a instituição harmônica do baixo contínuo, aquela só acontece. Ela é um encontro de vozes formando harmonias e às vezes não, e às vezes sim. Então é claro que eles conheciam as tensões harmônicas, os movimentos cadenciais, mas não existe essa verticalidade regendo, como vai ser a canção que a gente conhece hoje em dia. Então, agora uma canção que está anotada num códice francês chamado Pixel Recu.
A próxima canção, ela está anotada também em alguns manuscritos que mostram a difusão dela. Um deles, talvez vocês tenham na memória, é esse manuscrito famoso, em forma de coração, todo iluminado, da Renascença. Então, Cornago faz parte dessa coleção. É o Rothschild. Manuscrito Rothschild. Vou convidar Marco Antônio, alto.
Agora é para conter os corações, segurar as lágrimas. Essa deve ser a canção mais famosa da Renascença hispânica. Juan de Orede, ele foi um desses compositores responsáveis por levar a escola franco-flamenga para a península. E foi uma canção muito utilizada nos altos. O Gil Vicente usa no palco, o Lope de Vega usa no palco. Era uma canção muito querida e ainda é. Nunca foi pena maior. Finalmente, uma canção que é um elogio à amada, que é bela, sábia, virtuosa e ainda por cima honesta. As outras são bem ressentidas. Libro.
Essa canção tem uma curiosidade, ela é notada 2 vezes em sequência, no mesmo manuscrito, escrita à mão 2 vezes. E uma vez, versão com esse trio aqui, e uma versão com aquele trio de lá. Está escrita a mesma canção de outra maneira, outro modo. A gente resolveu não fazer um Frankenstein e juntar tudo, mas como é uma forma cíclica que se repete, às vezes a gente vai tocar daquele jeito, às vezes desse jeito. Ela sendo graciosa, doce, bela, honesta, né? Ela está num momento que ela não
não dá muita atenção para o cantor, para o cliente já ele fala assim, diga o que te custa ligar tanto mal. Ela é graciosa quanto a resposta. Ela é sensível ou segurando ali para não. Eu acho que nesse caso ele estava apaixonado. Ele, né? Segurando ela. O amor feliz raramente é tema, né? É que eles estão ocupados vivendo o amor, né? O Pedro, já que teve essa opção, certo? Desculpa, esse momento também. Essas poesias, a gente estudou lá no colégio, lá há décadas atrás, né? E havia na poesia portuguesa as primeiros textos escritos em português mesmo, né? A cantiga da Barbalha, a cantiga do Dom Diniz, inclusive, seu xará, né? Escreviam textos aí. Eram apenas poesias, né? Eles pegaram e musicaram, aquelas poesias foram musicadas por esses, pelo Juan Tornado, Teve esse movimento trovadoresco muito forte no século XII, né? desde o século X, na Provença, no sul da França. Isso chegou em Portugal. São poucas as melodias que a gente conhece. Existe o Pergaminho Vindel, do século XIII, com um ciclo de canções do Martin Codox. E do século XIII também o Dom Diniz, que era rei trovador, né? Existe muito mais poesia do que música, mas a gente sabe que elas eram cantadas. Os trovadores estavam em Portugal. A canção que segue é o oposto, é uma canção de escárnio. Eu tinha já amigo, escárnio, maldizer, Aqui já está um pouco 200, 300 anos depois das cantigas de trovadores. Aqui a gente já fala em canção, em violancete. Mas são herdeiros. Tem notícias que o poeta da próxima canção, porque mais sem dúvida creias, ele conviveu na juventude do rei Afonso. Então talvez isso tenha sido uma canção por encomendismo mesmo, do próprio rei. E ela é deliciosa, o escárnio é gostoso, né? Fala, eu espero que você seja nem amada e mal querida. Nunca Deus te dê tão triste vida. Não,
Chegar na última canção, queria convidá-los para o próximo concerto do Lusofonias. A gente vai fazer a integral das canções do Lisboa, Cancioneiro de Lisboa. É um cancioneiro que tem a parte sacra com motetos e profana com essas canções. A gente vai fazer todas elas. A convidada vai ser a Ludmila Thompson, junto com a Fernanda, 2 sopranos, e eu e a Júlia. É daqui 2 semanas no mesmo horário, quinta-feira, às 17 horas. E essas canções foram usadas por Gil Vicente no Paço, lá de Lisboa. É bem interessante, bem bonito. Estão convidadíssimos, fortaleçam o projeto, divulguem. É muito bacana fazer isso acontecer e ter essa troca com vocês. É tão raro ter troca hoje em dia, né? Muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado. Senhor,
obrigado. A gente tinha preparado um bis, se vocês quiserem. Já que a turma clama. Agora, a voz da Yara nessa narração, ela foi extremamente ornamentada, e a ornamentação não é do Cornálio, é de um outro compositor, a Júlia me disse hoje. Triana, e o nosso bis é desse compositor, Triana. Juan de Triana. Ele é de uma geração posterior a Cornálio. O que a gente preparou foi um quodlibet. Um quodlibet é um empilhamento de melodias populares que todos conhecemos. Então, aqui no Brasil seria um empilhamento de asa branca, um carinhoso e rosa. Naquela época foram outras canções que a gente não conhece. Queria convidar o Léo e o Marco. O Pedro nunca fala do texto dessas canções, porque ele é um pouco polêmico. São 3 textos diferentes, né? Mas o meu, por exemplo, menciona velhotas que querem ser moçoilas. O outro é o do Marco, eu acho, que é uma esposa falando do quanto o marido a satisfaz. Sim.